Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus, meus queridos, amados irmãos, estamos agradecidos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos novamente aqui com os irmãos, para ministrar a Santa Escritura, o livro que nós estamos comentando essas semanas, é a Carta aos Hebreus, carta do apóstolo, que nós não sabemos qual foi o apóstolo que escreveu, não sabemos se foi Pedro, Apolo ou um dos discípulos dos apóstolos, não temos conhecimento exato, mas tudo indica que seja Paulo ou Apolo, juntamente com a sua esposa Priscila, que é uma carta muito interessante, que é voltada somente para os hebreus. Quando se fala hebreus, se fala para o povo que tem a tradição bastante arcaica do israelismo, do judaísmo bem arcaico mesmo. É por isso que o termo é hebreus, tá? Então são irmãos que tinham se convertido do judaísmo para o cristianismo, só que depois eles retrocederam, voltaram para o judaísmo, e o apóstolo, com a necessidade de trazer novamente esses irmãos de volta para o caminho, que foi o que ele fez? Ele escreveu usando textos que até o presente momento que nós estamos comentando aqui, que ele já citou o livro de Deuteronômio, já citou o livro de Salmos, já citou o livro de Números, ele faz diversas citações, até agora ele está preso aqui às citações aos Salmos e o Pentateuco, tá? Tá assim bem fundamentado a sua exposição em relação a tentar trazer a explicação da importância, a quão grande importância da pessoa de Jesus, que é superior à pessoa de Moisés. Então, na mente do judeu, até mesmo o judeu moderno, Moisés ele é o ápice de toda a questão do judaísmo. E já Abraão, ele é o pai de toda essa civilização antiga do israelismo, que também não deixa de ser uma pessoa muito influente, mas de todos, Jesus ele é o maior. E é isso que ele quer explicar aqui em relação à pessoa de Jesus, tá bom? Então, quando você passou pelo capítulo 1º, 2º e 3º, deu para você identificar que ele está tentando usar os elementos do Antigo Testamento para trazer de volta esses amados que se perderam, esses amados que se afastaram da fé no Senhor Jesus em relação à questão desse entendimento que eles tinham da pessoa de Jesus, misturando ali o judaísmo antigo, voltando para as raízes antigas. O apóstolo Paulo já tinha contado isso, amados, ali em Filipenses, que ele deixou tudo isso para estar com Cristo. Tudo isso toda aquela tradição. A gente não pode discordar, porque a tradição ela tem uma riqueza, mas existe uma riqueza imensurável que está acima de toda e qualquer tradição nossa, tá bom? Que é a pessoa do Senhor Jesus. Então nós estamos tendo, amados, a oportunidade, neste exato momento, de estudar o capítulo 4 aqui de Hebreus. O capítulo 4, que é uma coisa maravilhosamente fantástica, tá bom? Então fique atento. Os amados que estão fazendo pergunta para mim via YouTube e outras plataformas, eu respondo. Mas é bom que você venha ter contato com essa plataforma aqui, tá? Essa plataforma Facebook que é ao vivo. Você faz a pergunta e eu respondo posteriormente, tá ok? Porque quem tem a graça de ter as perguntas aqui ao vivo são os irmãos que estão participando. Aqui eles fazem a pergunta ao vivo e nós respondemos aqui ao vivo para eles, né? Aqui presente fisicamente, isso que é muito importante, tá bom? Então vamos lá, queridos. O Hebreus capítulo 4, do versículo 1 em diante, faremos uma leitura até o versículo 6 a 7. Olha aqui, o autor aqui diz: portanto, estando em vigor a promessa de entrar em seu descanso, cuidemos para que ninguém dentre vós dê a entender que esteja excluído.
Pois também a nós as boas novas foram pregadas, tal como a eles. Mas a pregação que ouviram não beneficiou, porque eles não estavam associados pela fé aos que ouviram. Pois nós que cremos, entramos no descanso conforme disse, de forma que, irado jurei, de modo algum entrarão em meu descanso. Embora as obras de Deus estivessem concluídas desde a criação do mundo, versículo 4, pois sobre o sétimo dia assim falou em certo lugar, e no sétimo dia Deus descansou de todas as suas obras, e sobre isso disse ainda, de modo algum entrarão no meu descanso. Portanto, visto que é certo que alguns haverão de entrar nesse descanso e que por causa da incredulidade não entraram aqueles que antes foram informados das boas novas. Novamente Deus indica um certo dia. Hoje, ao falar de tempos depois de Davi, como já mencionado, se hoje ouvirdes a sua voz, não endereçais o vosso coração. Até o versículo 7, que é algo muito interessante, que ele cita aqui também o rei Davi, tá bom? Ele cita o rei Davi. Aí você pergunta assim, Jeremias, nessa leitura eu entendi que é descanso, Deus fez a sua obra em 6 dias e no sétimo descansou, a modo que ele faz uma mistura. Por que ele faz isso? Não, ele está fazendo citações justamente para tentar lembrar o povo judeu a importância do descanso. É prova que o descanso está em um dos 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos ali do Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio capítulo 5, ele fala dessa questão do descanso, do sábado. Mas Jeremias, não está muito confuso isso? Por que o sábado? O sábado, como é que você entende o sábado? Amados, ali de acordo com Êxodo capítulo 20, do versículo 8 e 9, diz: 6 dias tu há de trabalhar e no sétimo tu descansará. E no sétimo é o dia do Senhor, tá? Então, como é que confere, como é que faz isso? É denominativo ou quantitativo? Quantitativo é isso, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso é quantitativo, tá? Denominativo. Pessoal da Adventista, por favor, acompanhe. Tem uns amados da Adventista, pode acompanhar, tá bom? Faça a diferença, Adventista, conosco aqui, tá? Quantitativo, tá? Quantitativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantitativo. Agora, amados da Adventista, denominativo, tá? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Isso é o quê? Denominativo. O texto está falando o quê? De denominativo ou quantitativo? Primeiro, quantitativo. Você confere 6 dias na semana e no sétimo você vai descansar. Porque você não pode dizer que Deus fez os céus e a terra num domingo, fez o mar e a terra na segunda. Você não tem como afirmar isso. Porque Deus, quando Ele fez tudo isso que nós estamos presenciando, não foi no domingo, na segunda, não, Deus não se prende a calendários denominativos, porque Deus, na realidade, Ele não precisa de nomes para realizar. O próprio Deus falou isso para Moisés. Disse: diz lá, eu sou o que sou. Ou seja, eu não estou preso a nomes. Deus não está preso a nomes. Nós que nos prendemos em nomes. Então, quando ele fala meu descanso, então tem o descanso de Deus, que é o descanso de Jesus, tem o descanso das religiões, tem o descanso dos trabalhos, tem o descanso judaico. Tem vários descansos. Qual é o descanso que ele está falando aqui? É o descanso de Jesus. Aquele que disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Quando Jesus falou isso, ele já estava falando do descanso dele, que é o dia do Senhor.
tá? O dia do Senhor, no hebraico, é Ayom HaShabbat Elohika. Então, é do Senhor um dia que você tira para descanso. Então, não está dizendo que é denominativo, está dizendo que é quantitativo. Então, se é quantitativo, você trabalha 6 dias e no 7º você vai descansar, ok? E aqui é importante isso, porque isso é no Antigo Testamento, tá? O quantitativo. Quando se vem a Jesus, aí você repousa em Jesus. Mas o que é importante aqui, que depois de Moisés, depois de Josué e depois de Davi, Davi já está anunciando que viria um descanso. Qual era esse descanso que Davi estava anunciando? Em Josué eles não descansaram, em Moisés não descansaram, em Josué não descansaram, e Davi anunciou um descanso. Então passou por 3 o descanso anunciado. Em Moisés não descansaram, em Josué não descansaram, e Davi estava anunciando o descanso. Qual é esse descanso que Davi está anunciando? É Jesus. Este é o verdadeiro descanso. É o descanso de toda a situação que nós passamos e todo o trabalhar aqui que nós lapidamos diariamente. Nosso descanso está em Jesus, ok? Então, acho que está bem explicada essa parte aqui. Quando o apóstolo aqui explicando aos judeus que eles estavam muito confusos em relação a essa questão do descanso, ele pega a cita, o descanso, o meu descanso, quando Deus fala o meu descanso, é diferente daquele que está nos 10 mandamentos, tá? Quando Deus fala o meu descanso, é um descanso do eterno, não é um descanso das obras que nós fazemos aqui na terra para depois ter um descanso no dia do Senhor, no sentido de ser passageiro, mas um descanso sempre eterno com Deus. É isso que ele está anunciando. Aqui o apóstolo pegando já quem? Moisés, no livro do Gênesis. E quando você ouvir a voz de Deus para descansar, você não deve endurecer seu coração. A voz de quem? A voz do Espírito Santo. Versículo 8 diz: se Josué lhes tivesse promulgado o lugar do descanso, Deus não falaria posteriormente de um outro dia. Portanto, resta um descanso sabático para o povo de Deus. Versículo 9, tá? Versículo 10. Pois quem entra no descanso de Deus, também descansa de suas obras como Deus das suas. Porque até hoje o Senhor descansou das suas obras. Até hoje ele descansou das suas obras. Então quem entra no descanso de Deus, que é diferente do descanso a qual Moisés propôs ali nos 10 mandamentos, porque aquele você trabalha, mas tira um tempo para se consagrar a Deus. Mas Deus está apenas mostrando ali nos 10 mandamentos que tem um sabat, que é a palavra sabat, no hebraico que é descanso, superior àquele de um dia. Que é o verdadeiro descanso e está confiando em Deus. É esse descanso que o povo não desfrutou, não conseguiu usufruir. Tá? Quando ele fala aqui no versículo 9, resta um descanso sabático para o povo de Deus. Qual é esse descanso sabático que está restando? É aquele que Jesus prometeu ali em Mateus capítulo 11. Vinde a mim. Quando ele falou em Mateus capítulo 11, vinde a mim, para quem Mateus escreveu? Mateus escreveu para os judeus. E se Mateus escreveu para os judeus, então os judeus estavam começando a compreender a mensagem de Jesus, quando ele falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, toda a sobrecarga que vem sobre vocês, que o governo e a religião colocam sobre vocês, eu vou dar repouso e vou dar descanso para a vida de vocês. É dessa maneira que ele está. Mas como é um outro sabático, um outro descanso que só Deus pode dar através de
Jesus, tá? Versículo 11, ó, já estamos breve para terminar, que é muito pequeno esses capítulos aqui. Assim tenhamos entusiasmo para entrar nesse descanso, para que ninguém caia no mesmo padrão de ruína por causa da incredulidade. Como é que se entra nesse descanso a qual Jesus promete? Com entusiasmo, com alegria, com vigor e força. Quando você tem isso, você está descartando, desprezando a incredulidade, a frieza e a indiferença. Porque a incredulidade, frieza, indiferença diante do que Deus promete a cada um de nós faz que não venhamos desfrutar das bênçãos espirituais. Você quer ver a pessoa que nunca experimentou um avivamento na vida, um reavivamento, uma intimidade com Deus, é quando ela tem indiferença, incredulidade, indiferença diante da palavra de Deus. Ela não vai desfrutar. Ela vai participar de diversos cultos, vai participar de diversos eventos eclesiásticos, religiosos, mas ela não vai conseguir usufruir daquilo, porque ela está indiferente, incrédula e fria diante daquilo. Então, a Escritura nos adverte o quê? Que é com entusiasmo que nós vamos entrar no descanso. Aqueles espias que foram lá ver a terra, eles falaram com vigor, né? com amor, olha, tem isso, tem aquilo, tal. E os outros simplesmente não fizeram caso. Entendeu? Então é assim mesmo. Senão nós podemos cair em ruína. Você quer ver a vida destruir, acabar espiritualmente? É quando nós passamos a ficar indiferente e não demonstrar sentimento na presença de Deus em relação aos seus dons, né? 12. Pois a palavra de Deus é viva, muito falado esse versículo entre nós, né? Viva e poderosa, é mais cortante que a espada de 2 gumes, e penetra até a separação da alma e do espírito, juntas e medulas, e é capaz de julgar os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura se esconde de Deus, pelo contrário, tudo está descoberto e exposto aos olhos daquele a quem prestaremos conta. Ou seja, quem é a palavra? A palavra é Jesus. Se Jesus é a palavra a qual cultuamos aqui, ele tem o poder de sondar mentes e coração, de acordo com Apocalipse capítulo 2. Desculpa, 3º. E nesse mesmo capítulo, a palavra de Deus, a espada que sai da boca do Senhor é a sua palavra. Então, a palavra, ela tem esse poder de trazer juízo para nós e trazer julgamento para nós. E ela tem essa capacidade também de sondar e conhecer tudo, porque de Deus nada pode se esconder. As intenções do coração, as imaginações e os pensamentos, nada pode estar oculto de Deus. E através da sua palavra tudo é revelado. O apóstolo Paulo teve essa experiência em Coríntios, quando ele foi ministrar a palavra, que através da palavra era revelado as intenções dos corações dos homens. Então, quando nós temos contato com as Escrituras, a palavra de Deus passa a revelar o que tem dentro do nosso coração, do nosso ser, do nosso espírito. Aí não pode escapar de tais manifestações da palavra de Deus, porque o próprio Jesus é a palavra. Você pode perceber na experiência de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, que as pessoas que vinham conversar com ele, ou que estavam próximo dele, ele conseguia o quê? Ele conseguia avaliar as intenções do coração das pessoas. Quando ele avaliava a intenção dos corações da pessoa, o que é que estava acontecendo ali de imediato? Era a manifestação da chamada onisciência. A onisciência do Espírito Santo na vida dele. Era dele, Jeremias, ou era dele, ou era do Espírito Santo?
na realidade, tudo que Jesus fazia era pelo poder do Espírito Santo, tudo que ele fazia, porque ele renunciou à onisciência, onipotência e onipresença, ele renunciou a tudo isso. E quem usava ele naquele instante era o Espírito Santo. Então o Espírito Santo revelava para Jesus as intenções do coração e manifestava através de Jesus os milagres, curas e maravilhas. O que eu quero me prender aqui, amados, é o seguinte, é que Jesus ali era usado por Deus para revelar as intenções do coração, e nessa intenção que era revelado, ali estava manifestando também o quê? O que ele é verdadeiramente. O verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Tá ok? Então é dessa maneira que ele age. Então, nenhuma criatura se esconde de Deus, pelo contrário, versículo 13, né? Tudo está descoberto e exposto aos olhos daquele a quem prestaremos conta. Então, tudo, via o quê? Via a palavra. O que a palavra ela faz? Ela é cortante, é uma espada de dois gumes, ou seja, ela corta os dois lados, e ela penetra e faz a separação entre a alma e o espírito. Onde está a alma e o espírito? A alma e o espírito está reservado em um só, que é o coração. O coração de cada um de nós reserva tanto a alma como o espírito. Jeremias, qual é a diferença entre alma e espírito? A alma está mais relacionada à questão do fazer, do realizar, do proceder com sentimento, com força, vigor, isso é a alma. E o espírito? O espírito é o que faz planejamento, faz os pensamentos, faz a questão das intenções, isso é o que? É o espírito, tá? Então, tanto o espírito como a alma, elas estão em um só, que é no coração, de acordo com as escrituras. Quando se fala aqui juntas e medulas, é que essa manifestação da palavra, ela pega no mais íntimo do nosso ser, nas juntas e medulas. Quando se fala juntas e medulas, tudo em nós é ligado através de juntas e através também da medula. Tudo é ligado. Então ela pega no mais íntimo do nosso ser, nada de nós, do nosso corpo pode escapar. Do corpo não escapa a alma e não escapa o espírito de quem? Da palavra de Deus. Tudo está na mão do Criador para ele poder sondar e dizer o que está acontecendo. Versículo 14. Versículo 14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos a confissão, pois ele não é incapaz de compreender as nossas fraquezas, pelo contrário, ele passou pelas mesmas provações que passamos, mas sem pecado. Sendo assim, acheguemo-nos confiantemente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e encontrarmos graça para auxílio em tempo de necessidade. Então aqui ele já está fazendo a descrição de Jesus, que temos um sumo sacerdote que adentrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Retenhamos a confissão. Ele fala que Jesus é o sumo sacerdote no capítulo 2. Aqui no capítulo 4, verso 14, ele já traz as descrições. Quem era o sumo sacerdote escolhido por Deus? Foi Arão. Antes de Arão, quem era? Era Melquisedeque. Mas todos esses tinham limitações. As escrituras não mostram a fraqueza de Melquisedeque. Só mostrou que ele é limitado, ou seja, ele já não está entre nós. Qual é a fraqueza de Arão? A fraqueza de Arão é que ele cometeu falha diante da sua família e diante do povo ali. Então ele teve a sua fraqueza de pecado. Mas só que Jesus não teve a limitação de Melquisedeque e nem teve as fraquezas de Arão. Ele está acima de todos esses, tanto de Melquisedeque como de Arão. Ele é o sumo sacerdote que entrou no céu, Filho de Deus. Como é que é isso, Jeremias? Você pega Isaías capítulo 14,
que diz: me assentarei nas mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Quando essa palavra veio ao rei da Babilônia, era também ao mesmo tempo uma indireta ao espírito mal que estava agindo ali na vida de quem? Na vida do rei da Babilônia, que o espírito maligno que estava comandando ali era quem? O Satanás mesmo. Serei semelhante ao Altíssimo, mas ele foi lançado no mais profundo abismo. Então ele tentou ser semelhante, não pode. Mas aqui Jesus conseguiu, ele adentrou aos céus. Jesus, o Filho de Deus, ele é semelhante ao Deus Pai, ao Altíssimo. E retenhamos a confissão, pois ele não é incapaz de compreender as nossas fraquezas, pelo contrário, ele passou pelas mesmas provações que passamos, mas sem pecado. Ou seja, Jesus, ele sentiu o que nós sentimos, a pressão vindo sobre nós. Como é que ele sentiu? Pela calúnia, difamação, perseguição, tudo que ele passou ali, desde o seu nascimento, ele foi perseguido, até ali na cruz, tudo que ele passou de sofrimento é o que nós estamos passando, através da indiferença, da perseguição, da calúnia, da difamação, da fofoca, seja lá o que for. Tudo isso que você está passando nesse exato momento, de perseguições, discriminação, seja o que for, Jesus sentiu isso na pele. Ele sentiu na pele. Ele sentiu que é ruim passar por isso. Só que a diferença dele entre nós é que nós tivemos a necessidade de ter um pai e uma mãe para estar conosco. Ele não. Ele teve somente a mãe, não como uma necessidade, mas como uma precisão para estar entre nós. Ele não precisou do pai, porque só se vem um pecador no mundo quando tem o quê? A união do óvulo e do esperma. Quando une, ali tem a concepção, está surgindo um pecador, a qual Davi disse: desde do ventre da minha mãe, ela já me concebeu em pecado. Então é a união entre a parte masculina e feminina, surge o que? Um pecador. Mas só que Jesus não foi assim. Foi a união do próprio Espírito de Deus, pegando ali a mulher e trazendo ali um ser humano. Porque se a mulher tivesse comido, como eu tinha dito antes, se a mulher tivesse recebido a ordenação divina imediata e tivesse comido o fruto do conhecimento do bem e do mal, o pecado tinha entrado no mundo. Sendo que ela não pegou essa ordem da parte de Deus imediato, quando ela comeu, não entrou o pecado no mundo. Só veio entrar o pecado no mundo quando Adão veio comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E o apóstolo Paulo disse que o pecado veio através de Eva? Não, através de Adão. O pecado entrou no mundo através de Adão. Então, a semente do pecado que está em cada um de nós, ela só pode ressurgir, ela só pode vir novamente, no sentido de nascimento, quando tem a união entre o homem e a mulher. Mas quando tem a mulher e Deus, não pode vir. Compreenderam? Porque a Bíblia diz que da semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E foi a semente da mulher, com o auxílio do Espírito Santo, que surgiu Jesus para massacrar a serpente, a qual nos acusa dia e noite, que é o sumo sacerdote que está juntamente ao Pai intercedendo por nós, ok? E por último, acabando aqui, o versículo 16 diz: sendo assim, acheguemo-nos confiantemente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia e encontrarmos graça para o auxílio em tempo de necessidade. Então, sendo assim, nós temos um sumo sacerdote que conhece nossas fraquezas, nossas dificuldades, nossas limitações. Então nós vamos chegar ao trono da graça de Deus sem temor e sem tremor, no sentido, lógico, na questão de confiança,
Quando nós temos toda a confiança, nós não temos medo nem tremor, porque nós estamos ali com o Senhor. Mas quando nós estamos se chegando a Deus sem de imediato essa confiança, nós temos o temor e o tremor. Aí nós temos essa graça de alcançar o trono de Deus e ter auxílio em tempo de necessidade. Qual o tempo de necessidade, amados? Não sei. Qual o tempo que você está passando nesse exato momento? É só você sabe. O tempo da sua necessidade particular. Pode ser um momento de tribulação familiar, um momento de tribulação conjugal, um momento de tribulação no trabalho, é uma necessidade. Então, quando você se achega ao trono da graça, você vai alcançar auxílio, ou seja, ajuda divina, para lhe proporcionar vitória em todos os sentidos. As Escrituras dizem que muitas são as tribulações do justo, mas de todas o Senhor os livra. Não está escrito de algumas, mas assim de todas. E nós estamos aqui porque nós precisamos desse auxílio divino para nos dar a vitória e glorificar aqui o nosso nome, não, o nome de Deus, através da nossa vida, tá bom? Então, queridos, é muito importante aqui ter esse conhecimento. Aqui, nesse capítulo, teve coisas maravilhosas a respeito do descanso de Deus, e nós explicamos a diferença do descanso de Deus, o descanso sabático dado por Moisés, e o descanso dado por Jesus, que é o mesmo de Deus. Explicamos isso, que às vezes a pessoa mistura. Não pode misturar isso. Tem diferenças, na Bíblia há diversos descansos. Aí você tem que identificar qual é o superior de todos os descansos. E é prova que Moisés anunciou, Josué recebeu o anúncio, mas também Davi anunciou que tinha um descanso, um outro descanso sabático, tá bom? A qual Jesus confirmou ali em Mateus capítulo 11. E já mais à frente passamos a identificar a questão da importância do sacerdócio de Jesus. Jesus, ele está acima de Melquisedeque, que eu falei, né, que não está no texto, mas está acima do Melquisedeque, nesse capítulo, né? Ele está acima de Arão e de todo e qualquer sacerdote. Ele é o sumo sacerdote, ele é o Filho de Deus. Somente ele está no céu e ultrapassou o céu. Não tem ninguém superior a ele. Ninguém. Ele está no mesmo patamar do que o Deus Pai. E ele entende as nossas fraquezas. Além dele ser sumo sacerdote, ele entende a nossa fraqueza porque ele esteve aqui conosco. Todas as dificuldades e lutas e tribulações que você está passando nesse exato momento, Jesus passou. E ele está intercedendo por você para lhe dar condições, graça, para você poder vencer. Ok? Então, amados, esse capítulo 4 ele é muito rico na questão aplicativa para cada um de nós, tá ok? É muito maravilhoso da nossa relação com Jesus. Se os queridos, nesta noite, tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade. É só amassar, segurar um pouquinho aí esse verdinho e aparece quando... Tá. Pastor, como o senhor falou aí de Melquisedeque, então porque o senhor falou de Melquisedeque e também falou de Arão, né? Arão, nós sabemos da sua linhagem, né, de seu pai, sua mãe, né? E sabemos que Deus que escolheu Arão, né, como sumo sacerdote. Então, antes de Arão, biblicamente, a gente não vê nenhuma outra pessoa sendo chamada por Deus como ministério de sacerdote, né, sacerdócio. Então, Melquisedeque, ele era rei e sacerdote, né? Ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Salém, vem entender que Salém era Jerusalém, mas na época ela era dominada pelos jebuseus, né? Se não me falha a memória. Mas existe a Jerusalém celestial, sempre existiu isso, né? Então, como é que eu posso acreditar que realmente Melquisedeque ele era uma pessoa em si, humana, ou era um ser celestial que foi ao encontro de Abraão?
Essa é a minha pergunta. Quisesse me lembrar que tem um livro, não sei se eu tenho esse livro em casa, chamado Fator Melquisedeque. Porque fala, não tem sem genealogia, sem dias do seu nascimento, sem o fim da sua vida. Você sei que a Bíblia não traz como é que fala? Explicação. A Bíblia não explica quem era ele realmente. Só fala que ele foi sacerdote, rei de Salém, que foi ao encontro de Abraão. Abraão deu o dízimo para ele. Então, essa sua pergunta, Rocha, faz lembrar que eles pegaram algo da vida particular de Melquisedeque, algo particular, para dar analogia e uma explicação a respeito do Messias. Então, essa parte particular do Melquisedeque, que ele não tem pai, não tem mãe, não tem a origem dele, ele estava tentando ali, o autor, explicar que aquele sumo sacerdote a qual há de surgir por ordem de Melquisedeque. Por que por ordem de Melquisedeque? Porque quando Deus abençoou Abraão, Levi já estava sendo abençoado nas suas entranhas, diz o texto. E quando surgiu essa bênção de Melquisedeque em Abraão, ele já estava abençoando a semente de Abraão. E essa semente de Abraão, a grosso modo falando, é Jesus. Então, a experiência da bênção de Melquisedeque e a experiência particular de Melquisedeque funciona como uma analogia a respeito da vida do Senhor Jesus em relação vindo da descendência de Abraão. Então, Melquisedeque, quando fala que não tem descendência, não tem a sua origem, nem pai e mãe, estava dando entendimento que o que foi abençoado em Abraão não vai ter a participação de um pai ou de uma mãe. Vamos ver que o escritor fala que ele se faz ou se fez semelhante ao Filho de Deus. Né? Se não estou enganado. Sim, sim. Quando diz é devido à posição dele como rei. A posição dele como rei e a posição dele como sacerdote. Porque tanto o rei como o sacerdote, naquela época, eles representavam Deus. E nessa representação de Deus que eles tinham, eles faziam o quê? Nada mais, nada menos do que anunciar os oráculos divinos. Entendeu? Então era dessa maneira. Então a vida dos sacerdotes e reis do Antigo Testamento, a qual eles representavam Deus, não deixa de ser um espelho na pessoa de Jesus. Bem, perdão. Onde é que é? Já está acesa a luz. Já? Então, muitas pregações também que eu escutei, né? Que Melquisedeque era o Cristo, era Jesus, né? Falaram. Aí, nessa base também, fala sobre os patriarcas, dispensação dos patriarcas. Olha só, foram 5 dispensações. É muito importante. Foram 5 tempos que Deus usou sobre a face da terra para explicar a inocência, os patriarcas, a lei, né, a graça que nós tomamos hoje, né, e a vinda de Cristo e a tribulação. E é essa a nossa... Não posso afirmar, mas é essa a pergunta que eu faço para o Senhor. O mundo espiritual, ele é interligado com o físico, né? Então, nessa minha pergunta, eu pergunto que não era Cristo, porque estavam relacionados a isso.
E muitos pregadores falam sobre isso. Pois é, como eu estava falando aqui, o Rocha, que o Melquisedeque, ele é um personagem que não tem como explicar sobre a sua origem. Não tem os detalhes da sua origem. Assim como não tem como explicar a origem, digamos, dá um exemplo aqui de Elias. Tem como dizer quem é o pai de Elias, a mãe de Elias? Não tem. Entendeu? Então há personagens bíblicos que nos traz essas informações. Mas devido Melquisedeque ser sacerdote e ser rei e viver no período patriarcal, que é uma dispensação diferenciada do período profético, isso trouxe à mente judaica que há uma revelação, uma manifestação de Deus bastante importante, dado através desse homem, Melquisedeque, por ele ser rei, sacerdote, e viver entre os patriarcas. Essa importância de revelação, que ele teve contato, comunhão com Deus. Mas como Elias nós não temos informação nem do pai, nem da mãe do profeta Elias, como também não temos nem a origem de Melquisedeque em relação a isso, sabemos só que ele era rei dos jebuseus. Então fica somente com as palavras do escritor, tanto dos Salmos como de Hebreus, que diz que, como Melquisedeque não tem origem, assim mesmo é o sumo sacerdote, no sentido da origem de não depender de nós, seres humanos. Porque Jesus veio não dependendo da mulher em si, ele usou a mulher. Então, Deus, para se manifestar aqui, ele não dependeu de nós. Ele nos usa para querer se revelar e se manifestar. Quando ele se fez carne entre nós, ele usou quem? A mulher, para poder cumprir a promessa que ele tinha dito já no Gênesis. Que da semente da mulher, como da semente da mulher? Absurdo. Não seria, né? Foi promessa e se cumpriu em Maria. Entendeu? Então, isso aí são apenas indicativos do que a promessa tinha desde o tempo do Gênesis. Foram indicativos de como seria o sumo sacerdote que ia representar todos nós diante de Deus. Entendeu? É trabalhoso, é complexo explicar isso, né? É trabalhoso, mas é interessante dialogar, conversar sobre isso, né? Porque tem muito a ver com a nossa intimidade com Deus e saber que Deus não depende de nós para querer se manifestar na humanidade. Deus não dependeu de ninguém para se revelar através de Melquisedeque e abençoar Abraão. Entendeu? Amém? Então, amados, essa nossa pequena exposição, sou grato, não sei, embora você tenha pergunta, que se tiver eu respondo na hora, se não tiver. Não, né? Às vezes... Bora ver se tem uma pergunta. Tem, falando no dia de hoje, endurecer o coração seria deixar de dar crédito e as sagradas escrituras. Não diz quem perguntou, né? Eliezer Fonseca. Eliezer. Obrigado, Eliezer, pela sua pergunta. Deus te abençoe. Eliezer já nos acompanha há anos. Eliezer, sim, endurecer o coração faz com que aconteça sim isso, mano. Endurecer o coração é ficar... você percebe externamente que endurecer o coração, a pessoa fica indiferente, fica assim, resistente, e quando isso acontece, faz com que ela se afaste de Deus e Deus dela. Porque Deus, ele nos deu a liberdade de optar entre ouvir e não ouvir. E quando nós optamos em não querer ouvir, ele não vai obrigar ninguém.
E nessa obrigação de que ninguém quer ouvi-lo, a pessoa optou o seu destino. O destino de quê? De se afastar de Deus. E nisso o coração dela vai se petrificando, vai se endurecendo mais e mais. Porque a cada tempo que ela passa, ela provando coisas, possa-se dizer, sensíveis do mundo, como orgias, as facilidades que o mundo oferece, o coração dela se endurece. O Espírito Santo ele se afasta dessa pessoa. Mas quando a pessoa começa a dar credibilidade à palavra, o Espírito Santo começa a se aproximar e o coração dela vai quebrando aos poucos. Então tudo é uma questão de se aproximar de Deus. E como é que o indivíduo se aproxima de Deus? Ouvindo a palavra de Deus. Quando ela não quer se aproximar de Deus, ela fica absolutamente insensível, indiferente, despreza, menospreza, e as coisas de Deus passam a ser insignificantes para ela. Você quer ver um evento prático entre nós, para fechar isso que eu estou explicando? É a questão das redes sociais. Tem pessoas que dão mais prioridade em tempo às redes sociais e o que ela oferece para ela, passa horas e horas, meia hora, 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas do seu tempo. Quando chega no culto, a pessoa já está exausta e não quer mais se ficar próximo de Deus. Ela quer logo que o culto termine. Isso é um sinal que o coração dela já está endurecendo. Ela já está esfriando e está acabando. Porque o pecado ele vai aos poucos endurecendo. Ele não endurece de imediato, ele vai endurecendo a pessoa aos poucos. Ela vai abandonando a oração, a leitura da palavra, os louvores, aos poucos, e quando for ver, ela já se apostatou definitivamente. Porque tudo é uma questão progressiva, tanto o pecado como a santidade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se torna puro. Quanto mais você se afasta de Deus, mais você fica endurecido. Ok? Traduzido por mente, isso que ele falou. Coração traduzido por mente. Sim, é o coração, a mente, aliás, ela tá relacionada com o espírito, tá? A mente, porque o coração ele é o reservatório onde está a mente e a alma, o espírito e a psique. São quase a mesma coisa. Não tem cientificamente como a gente comprovar isso. Cientificamente, só o que a Bíblia diz, que a mente e o coração, a mente e o espírito são a mesma coisa, tá? E a alma, que é a psique, ela é um pouquinho diferenciada, mas não tem como a gente palpar e tocar, ver como que é mais ou menos. Ok? Mas o que a Bíblia diz é que a mente está relacionada ao espírito, nossa imaginação, os nossos pensamentos, e a alma está relacionada às nossas decisões emotivas, executivas e assim por diante. Ok? Então, aliás, obrigado pela pergunta, já ficou gravado aqui. Deus te abençoe. Vamos, em poucas palavras, abençoar os amados, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, muito obrigado pela tua graça aqui neste momento, que teu Espírito atue profundamente abençoando Eliezer e a sua família, abençoe cada um dos amados irmãos que estão aqui presentes e a todos que precisam, seja aqui, meu Pai, nos bairros da nossa Belém, seja no estado do Pará, seja em cada região do Brasil ou fora do Brasil, sejam alcançados, abençoados, em nome do Senhor Jesus, dá saúde, graça e encha do teu Espírito cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Até para a semana, o capítulo 5, em nome de Jesus.